E a gente segue então com as análises dos nossos convidados. Doutor Adib, te convido mais uma vez para essa conversa, porque a praia é sua, a gente vai falar de análise jurídica agora. Essa decisão de hoje, né, que o Zé Maria trouxe as informações para a gente, ela está no seio de duas decisões que a gente teve nesse fim de semana. Por meio dos ministros Gilmar Mendes, do STF, e Alexandre de Moraes, mas como presidente do TSE, duas ações que foram protocoladas pelo PSB e a outra pelo PT, questionando essa força-tarefa da segurança pública que foi desempenhada, que está sendo coordenada pelo ministro da Justiça, Anderson Torres. E a gente teve duas decisões parcialmente favoráveis a esses partidos e a essa campanha, no caso do PT, cobrando explicações, tanto do ministro como também do diretor-geral da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, e também do diretor-geral da PF, cobrando explicações a respeito dessas operações, porque, segundo o entendimento desses partidos, pode haver algum beneficiamento para o presidente Jair Bolsonaro pelo momento eleitoral em que essas operações estão acontecendo. Qual sua análise jurídica, doutor, desse caso? Há espaço para medida eleitoreira quando a gente fala de segurança pública? Na realidade, Lívia, a questão foi muito bem posta por você. Nós precisamos separar a questão fundamental da necessidade de garantia do direito ao voto, que é uma garantia a ser assegurada, primeiro, pelos eleitores, segundo, pelos poderes constituídos, terceiro, pelas autoridades e pela própria justiça eleitoral. Como nós falamos da necessidade de respeito absoluto ao voto e à democracia, tanto que num determinado período já não se podem mais sequer ser feitas prisões de eleitores, né? Isso demonstra aquilo que o constituinte, aquilo que o legislador teve como preocupação maior, ou seja, garantir a realização de eleições livres, eleições independentes, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de compra de voto. E isso vem de muitos anos, de muitas décadas. Nós sabemos da história do voto de cabresto, daquilo que sempre existiu, não só no Brasil, em todos os países. Então, essas preocupações que o legislador se cercou, historicamente, vêm para garantir ou tentar garantir eleições limpas. Esse é o primeiro ponto. Esse é um esforço de todos nós. O que houve foi uma determinação, a partir de um determinado pedido, dizendo o seguinte: olha, nós não gostaríamos que barreiras impedissem que pessoas que tentam votar fossem impedidas de votar. E é natural que seja assim. E nós temos que garantir que as pessoas consigam votar sempre que quiserem votar. O ideal é que votem voluntariamente. Tentando votar, elas devem ser auxiliadas a chegar. Não para comprar voto, transporte de eleitor, não é nada disso. Mas que as pessoas tenham a facilitação, o acesso ao voto, porque elas têm o direito, um direito sagrado, constitucional, de depositar a sua parcela de poder na urna, como falávamos há pouco. De outro lado, nós temos a Polícia Federal, que tem a obrigação constitucional e institucional de fazer a fiscalização e impedir que ocorram crimes eleitorais. Veja, não há conflito, e eu vejo a situação com muita tranquilidade. Não há conflito entre as decisões que foram dadas até o momento e a competência da Polícia Federal. Na realidade, há uma somatória. Por quê? A Polícia Federal pode e deve trabalhar na fiscalização, inclusive para que não ocorram bloqueios e impedimentos e para que fiscalize a não compra de votos. Distribuição de dinheiro, de cesta básica, voto de cabresto. A Polícia Federal pode contribuir e muito para a não ocorrência de crimes eleitorais. E a Justiça Eleitoral vai determinar a verificação para saber se, em algum momento, por alguma pessoa, que pode não ser um ato de instituição, pode ser ato de um determinado policial, pode ser determinado de uma determinada pessoa ou uma denúncia falsa, que esteja tentando levar à conclusão de que está havendo algum tipo de impedimento ou de bloqueio. Não há conflito entre as determinações. Cada um, dentro de sua esfera de atuação, determina que as eleições sejam limpas e o respeito à vontade do eleitor seja cumprido. É isso. Perfeito, doutor. Agora, eu quero também trazer para esse debate o deputado Júnior Amaral. Deputado, ainda sobre esse assunto, é importante lembrar que o despacho que foi publicado hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, cita justamente um vídeo
que foi publicado no Twitter por um usuário, em que afirma que a Polícia Rodoviária Federal estaria fazendo uma blitz na entrada de um município do interior da Paraíba, que fica a 200 quilômetros da capital. O senhor entende que poderia a Polícia Rodoviária Federal estar sendo utilizada para um fim diferente daquela em que ela presta seus serviços? Queria a sua avaliação. Daniel, o ministro Alexandre de Moraes, ele desrespeita o povo brasileiro diariamente. E ele desrespeita diretamente a instituição Polícia Rodoviária Federal. Na verdade, todos os policiais do Brasil, eu como policial militar, sei bem como funciona quando a gente é colocado em suspeita, assim, ainda mais como instituição. Nem individualiza alguma conduta que ele, porventura, tenha recebido algum tipo de denúncia. Então, quer dizer que hoje, por ocasião das eleições, nós podemos liberar o trânsito nas rodovias federais, no caso, para que os brasileiros cometam infrações e cometam crimes. Como você retira o poder da polícia, o poder de polícia da polícia, a pretexto de eleição? Quer dizer que então hoje pode dirigir embriagado, que não vai ter fiscalização. Está posto, está declarado pelo senhor Supremo, ministro Alexandre de Moraes, que não pode haver fiscalização nas rodovias. Então é uma decisão inconsequente, não traz, eu li a decisão, não traz embasamento legal algum, traz os seus achismos e sempre carregado do seu posicionamento político. Né? No entendimento dele, os policiais, talvez por serem pessoas ordeiras, honestas, em esmagadora maioria, com raras exceções, e que prezam, né, por um Brasil organizado, poderia se posicionar a prejudicar a campanha daquele que se posiciona de maneira oposta, que é a candidatura do ex-presidente Lula. Então, acho inconsequente, imatura, como outras tantas decisões do ministro Alexandre de Moraes.